O salão congelou, as risadas cessaram. As taças de champanhe pararam no ar. No meio da festa mais luxuosa do ano, um menino subiu numa cadeira e gritou: "Ela é minha mãe!" Mas ele não apontava para uma socialite, apontava para Marina, a babá de uniforme gasto, ainda manchada de vinho. Horas antes, ela foi humilhada diante de todos. Agora, a verdade que tentou esconder por 7 anos iria parar o mundo. E ninguém estava preparado para isso. Essa deve ser a babá, ou alguém se perdeu no caminho da lavanderia. O comentário foi baixo, mas cortante. Sônia Cavalcante, uma das mulheres mais temidas do circuito social de São Paulo, ria sem esconder o veneno. As amigas ao redor riram junto. Não porque era engraçado, mas porque ninguém queria ser o próximo alvo. Marina, com o vestido simples e o cabelo preso às pressas, ficou imóvel. Carregava uma bandeja com docinhos que ela mesma decorara de madrugada. Não disse uma palavra. Baixou os olhos, como sempre fez. Mas algo naquela noite estava diferente. Talvez fosse o bolo em forma de castelo que ela havia planejado nos mínimos detalhes. Talvez fosse o jeito que Tiago a olhou antes da festa, um olhar que dizia: "Eu sei." Na mesa ao lado, Sônia se aproximou mais. "Você sabe que aqui não é lugar para gente como você, né?" Marina sorriu sem mostrar os dentes. O silêncio dela doía mais do que qualquer resposta. O que ninguém sabia era que ela tinha um segredo. Um segredo que dormia na mesma casa há 7 anos. E que naquela noite, pela primeira vez, iria acordar. Marina Freitas sempre passou despercebida. Não por falta de presença, mas porque aprendeu cedo a não ocupar espaço. Filha de uma diarista e de um pai ausente, começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar a mãe a pagar o aluguel. Primeiro como auxiliar de limpeza, depois como babá. Função que aprendeu com o instinto de quem, um dia, teve que entregar o próprio filho nos braços do destino. Aos 17 anos, engravidou. O pai da criança desapareceu no mês seguinte. A família a isolou. E quando o leite secava no peito e não havia fralda nem colo, ela assinou um papel, sem entender direito, autorizando a adoção. Saiu do hospital com os seios vazios e os braços mais ainda. Os anos passaram. E então, por ironia ou misericórdia do destino, Marina foi indicada por uma agência de confiança para cuidar do filho de um empresário viúvo, Ricardo Duarte, bilionário do setor imobiliário. Ele precisava de alguém discreto, e ela era perita em silêncio. No primeiro dia de trabalho, Marina viu Tiago dormindo no berço e congelou. Havia algo familiar demais naquelas mãos pequenas, naquela marca de nascença no pé esquerdo. Ela não quis acreditar, mas o tempo foi confirmando o que o coração já sabia. Tiago era seu filho, ela nunca contou, nem para ele, nem para Ricardo. Apenas cuidou, alimentou, acalmou febres e inventou histórias de dragões antes de dormir. Tornou-se a sombra mais doce daquela casa e a única presença constante na vida do menino. Nos primeiros meses, Ricardo mal sabia o nome dela. Trabalhava o dia todo, viajava à noite, confiava em Marina para criar o filho, sem saber que era dela o colo onde Tiago mais se sentia seguro. Todos os dias Marina repetia para si mesma: ficar perto já é suficiente. Mas toda vez que Tiago a chamava de Lina, seu apelido carinhoso, algo dentro dela se partia devagar. Ela era a mãe do menino, mas não tinha esse direito no papel, nem no mundo. E naquela noite, na festa de luxo, diante de dezenas de desconhecidos, Marina só queria vê-lo sorrir, mesmo que nunca pudesse chamá-lo de filho. O maior desejo de Marina nunca foi riqueza. Ela só queria ver o filho crescer, mesmo que de longe, mesmo que sem nome, mesmo que ninguém soubesse. Nos primeiros anos, ela achava que conseguiria manter a distância segura. Afinal, Tiago era um bebê. Não fazia perguntas. Não notava as mãos trêmulas dela quando o embalava
ou os olhos marejados enquanto cantava a canção de ninar. Mas os filhos crescem, e com eles crescem as perguntas. Lina, por que você sabe fazer meu lanche do jeito que eu gosto sem eu pedir? Lina, como você sabia que eu estava triste mesmo sem eu chorar? Lina, você sonha comigo às vezes? E Marina sorria. Tocava seu rosto com delicadeza e respondia sempre com o mesmo tom. Porque você é meu pedacinho preferido do mundo. Para Tiago, era o suficiente. Para Marina, era um lembrete cruel. Ela era uma mãe sem nome. Um amor com limite. Um coração inteiro que precisava fingir ser metade. Do lado de fora da relação dos dois, a vida na mansão Duarte seguia com frieza silenciosa. Ricardo era um pai presente financeiramente, mas ausente de afeto. Sua esposa, Camila, havia morrido no parto, e ele nunca se recuperou de verdade. Enterrou-se nos negócios e terceirizou tudo que envolvia emoções, inclusive o filho. Marina era quem amarrava o tênis, quem enxugava o nariz escorrendo, quem ria dos desenhos rabiscados fora da linha. Ricardo agradecia com acenos. O nome dela era a babá nos relatórios, nas conversas com a cerimonialista, nos bilhetes deixados sobre a geladeira. Nunca Marina, nunca Lina. Mesmo assim, ela não se importava. O que importava era Tiago. E era por isso que aquela festa a deixava tão inquieta. Ricardo resolvera dar uma celebração grandiosa pelos 7 anos do filho, a primeira desde que ele perdera a esposa. Para mostrar que estamos bem, disse a um assessor. Para Marina, aquilo parecia outra coisa, um desfile, um espetáculo onde a imagem importava mais que o menino. Ela tentou participar dos bastidores, escolheu os docinhos, montou lembrancinhas, sugeriu um bolo com dinossauros, o tema preferido de Tiago. Mas foi ignorada. Já contratamos um buffet francês. A senhora só precisa garantir que o menino esteja pronto às 15 horas, ok? No dia da festa, Marina acordou às 5 horas da manhã. Fez um bolinho simples em segredo, com cobertura verde e olhos de plástico. Escondeu na geladeira dos fundos. Não era grande, não era bonito, mas era feito com amor. E Tiago sempre dizia, o da Lina é o mais gostoso. Às 16 horas, a mansão fervia com vozes estranhas e perfumes caros. Garçons de luvas brancas circulavam com bandejas cintilantes. Tiago correu até Marina antes da primeira foto oficial. Você vai ficar pertinho, né? Ela assentiu, prendendo o choro. Sempre. Mas quando ela tentou se aproximar da mesa de doces, só para garantir que o bolo da criança estivesse ali, foi interceptada pelo olhar gelado de uma das convidadas. Sônia Cavalcante, sobrinha do senador, madrinha da filha de Ricardo. Querida, você não devia estar lá dentro com o pessoal da cozinha? Marina sorriu educadamente, como sempre, mas o sangue gelou nas veias. Eu só vim verificar se o bolo que o Tiago escolheu está na posição certa. Sônia fingiu surpresa, mas o tom era ácido. Ah, então agora os funcionários estão opinando na decoração. Que fase! Outras mulheres riram discretamente. Marina baixou os olhos e recuou. Ali ficou claro. Para aquela gente, ela não existia. Ou melhor, existia apenas como extensão do serviço. Ainda assim, ela não reagiu. Apenas retornou ao canto perto da escada, onde ficava quase invisível, como gostavam. O bolo estava lá, alto, sofisticado, com efeitos de LED e glitter comestível. Mas não era o do dinossauro que Tiago desenhou. Era só mais uma peça para impressionar. Marina suspirou. Sabia que não podia fazer nada. Sabia que não era seu lugar questionar. Sabia que se ficasse quieta, pelo menos veria o menino soprar as velas, mesmo que fosse no bolo errado. Ela passou o resto da tarde encostada na parede, observando Tiago de longe, sorrindo com os olhos. Mas o que ela não sabia é que estava prestes a ser empurrada para o centro da festa à força. E quando isso acontecesse, nenhuma parede do mundo a esconderia mais. O salão principal parecia saído de uma revista de arquitetura. Arranjos de orquídeas brancas desciam do teto em cascata.
O carpete era tão macio que abafava os passos, e garçons flutuavam entre os convidados como peças de um balé ensaiado. As crianças brincavam com recreadores vestidos de astronautas, e ao fundo, uma orquestra de câmara tocava versões instrumentais de músicas infantis. Marina, em seu uniforme preto, limpo mas gasto nas bordas, não combinava com aquele cenário. Ela sabia disso. Estava encostada perto da porta da copa, segurando o bolinho escondido numa caixa simples, esperando o momento certo para entregá-lo a Tiago. Mas então Sônia a viu. "Ah, meu Deus!" disse em tom alto, atraindo olhares. "Essa senhora vai mesmo ficar no meio da festa com essa caixa? Alguém avisa que o setor de encomendas é pelos fundos." Algumas pessoas riram, sem graça. Outras fingiram que não ouviram. Marina abaixou a cabeça como sempre fazia, mas Tiago, que estava do outro lado da sala, observava com atenção. Ela tentou recuar, mas Sônia não deixou. "Aliás, alguém sabe o que essa mulher está fazendo aqui no meio? Achei que o pessoal do serviço ia ficar nos bastidores como antigamente. Que desorganização!" Dessa vez, a risada veio mais solta. Uma mulher com colar de pérolas completou. "Essa festa está tão democrática que até babá circula entre os convidados." Sônia caminhou na direção de Marina com uma taça de espumante na mão. Parou bem em frente a ela, o sorriso mais afiado que o salto fino que usava. "Você devia entregar essa caixa na cozinha, querida. Ou está tentando chamar atenção?" Marina ficou em silêncio, os olhos úmidos, mas o corpo inteiro tentando não tremer. Ela segurava o bolinho como se fosse um escudo. Então, Sônia deu o golpe final. Num movimento que fingia ser um esbarrão acidental, ela derramou a taça de espumante sobre a caixa. "Opa! Ai, desculpa, sou tão desastrada." O bolo de Marina ficou encharcado. A cobertura escorria pelas bordas, pingando no carpete bege como sangue. Alguém soltou um risinho. Outro murmurou um "que pena", mas ninguém, absolutamente ninguém, interveio. Marina ficou ali, imóvel, o rosto queimando de vergonha, o peito explodindo de impotência. Sônia completou com um sussurro que só Marina ouviu: "Aprenda o seu lugar." E então virou as costas, sorrindo para os demais, como se tivesse acabado de contar uma piada espirituosa. Marina andou devagar até o corredor lateral. Cada passo doía mais que o anterior. Entrou no banheiro dos funcionários e trancou a porta. Apoiou a caixa molhada na pia e ligou a torneira, apenas para abafar o som da própria respiração. Ela não chorava facilmente. Tinha endurecido com os anos. Mas agora não tinha mais onde esconder. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. Não era só pelo bolo destruído, era por tudo, por 7 anos de silêncio, por todos os bom dia que ninguém respondia, por cada olhar que a atravessava como se fosse vento. Ela se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Era isso que tinha virado. Uma sombra servil, uma presença que nem merecia estar num salão. Ela se sentou no chão frio. Abraçou os joelhos e, pela primeira vez em muito tempo, sussurrou algo em voz alta. "Me perdoa, filho." Foi nesse momento que alguém bateu suavemente à porta. "Dona Marina." Era uma copeira. "Estão pedindo o bolo principal. O patrão quer que leve agora." Ela assentiu com a cabeça, enxugou os olhos, lavou o rosto e se levantou. Fez o que sempre fazia. Se recompôs. Minutos depois, estava novamente no salão, invisível em meio ao esplendor. Ricardo, o pai de Tiago, fazia um discurso genérico sobre gratidão e conquistas. Agradeceu ao decorador, à cerimonialista, ao DJ. Menos a ela. Marina estava perto da escada, segurando uma bandeja. Viu Tiago ao lado do pai. Ele parecia entediado, mexia nos botões da camisa social. Mas quando seus olhos encontraram os de Marina, ele parou. E algo dentro dele pareceu entender. O bolo foi cortado. As luzes piscavam. A música infantil retomou. E então, Marina viu Sônia se aproximar de Ricardo. Conversaram por alguns segundos.
Ela sorriu, ele sorriu de volta, educado, mas distante. E então ele olhou direto para Marina. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ele a reconheceu. Ele sabia o que tinha acontecido e virou o rosto. Marina sentiu um baque no peito, como se tivessem arrancado o pouco que ainda restava. Ela deu meia volta e caminhou lentamente até o corredor da entrada de serviço. Encostou-se na parede. Ouvia ao longe o som da festa, como um mundo ao qual nunca pertenceu. Pensou em ir embora, sem se despedir, sumir com a mesma discrição com que chegou anos atrás. Fechou os olhos e pensou. Pelo menos ele cresceu feliz. Mas então ouviu algo, passos apressados, um murmúrio, uma voz de criança. E depois, o silêncio, silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado. Você já precisou engolir a dor em silêncio, só para proteger alguém que ama? Já ficou quieto mesmo quando o mundo parecia te esmagar? Porque sentia que seu amor não tinha espaço ali? Se essa cena também te deu um nó na garganta, comenta um sim aqui embaixo. Às vezes é só isso que a gente precisa, saber que alguém do outro lado também sentiu. O salão estava tomado por vozes, risadas e o tilintar das taças de cristal. Mas para Tiago, tudo aquilo parecia distante. Ele não ouvia a música, não ligava para os balões gigantes em forma de foguete, nem para o mágico que acabara de fazer um pombo desaparecer. Desde que vira Marina sumir pela lateral do salão, algo dentro dele apertava. Ele sentia isso desde cedo, quando ela saía do quarto à noite e pensava que ele já dormia, mas chorava baixinho na cozinha. Ele ouvia, sempre ouviu. Tiago não entendia tudo, mas sabia de uma coisa. Aquela mulher o amava mais do que qualquer presente caro, mais do que qualquer parabéns falso, mais do que qualquer adulto ali. E ele também amava ela. De repente, seus olhos viram algo no chão, perto da mesa dos presentes. Um papel dobrado, meio sujo de confeitos. Ele se abaixou, curioso. Era um desenho, feito com giz de cera. Uma mulher de vestido preto, segurando a mão de uma criança. E no topo da folha, com letras tortas, eu e a mamãe. Ele reconheceu na hora. Era o próprio desenho, um que ele fez dias antes, escondido no quarto. E que deu de presente para Lina, rindo, dizendo, "É você, mas é segredo, tá?" Ela guardou. E agora aquele papel estava ali, esquecido, expulso da festa como ela. Tiago ficou parado, segurando o desenho com as mãos pequenas. Olhou para o palco onde o pai falava com os investidores. Depois, olhou para a escada por onde Marina havia desaparecido. Então tomou uma decisão. Subiu numa das cadeiras de veludo vermelho sem que ninguém notasse no início. Respirou fundo e com a voz mais firme que conseguiu gritou, "Ela é minha mãe!" O efeito foi instantâneo. O som ambiente caiu. Pessoas se viraram confusas. Alguns riram, achando que era parte de alguma brincadeira. Mas o menino continuou, "Ela é minha mãe! A Marina! A Lina!" Todos olharam na direção da escada. Ricardo parou no meio da conversa. Sônia derrubou a taça. Marina, encostada no corredor de serviço, ouviu o grito e congelou. Seu corpo todo tremeu. O coração disparou. Não, meu amor!" Sussurrou, quase sem voz. Tiago desceu da cadeira e foi até o centro do salão. Segurava o desenho nas mãos, com os olhos firmes, cheios de uma certeza que ninguém tinha dado a ele. Ricardo o encontrou no caminho. Agachou-se à sua frente, a expressão confusa e tensa. "Tiago, quem te disse isso?" Ela não disse. "Eu que sei. Eu sempre soube." O menino abriu o papel e mostrou o desenho. "Ela me chama de meu amor. Ela me conhece inteiro. Ela canta para mim igual nos meus sonhos. Ela é minha mãe." Ricardo olhou ao redor. Todos estavam em silêncio. O tipo de silêncio que antecede um escândalo. Sônia cochichava com uma amiga, já com o celular na mão. Os garçons pararam de andar. Até o DJ pareceu esquecer qual música deveria tocar. Ricardo se levantou e olhou para o fundo do salão.
e a viu. Marina estava imóvel, os olhos vermelhos. As mãos vazias, parecia uma estátua esculpida pela dor e pelo amor. Ele caminhou até ela, devagar. Quando parou à sua frente, Marina não conseguiu levantar o olhar. "É verdade?" Ele perguntou baixo. Não havia raiva na voz, só uma urgência contida. Ela respirou fundo. "Eu nunca planejei isso. Eu assinei os papéis anos atrás. Não sabia que era você quem tinha adotado. Só fui descobrir depois. Quando vi ele no berço, a voz dela saiu trêmula. Eu aceitei o emprego para ficar perto. Só isso. Nunca quis tirar ele de você." Ricardo não respondeu de imediato. Apenas olhou para o filho, depois para ela. "Você sabia esse tempo todo?" Ela assentiu. "E por que nunca falou?" Marina olhou para as próprias mãos. "Porque eu não tenho nada. Nem nome, nem direito. Eu só queria estar perto dele, mesmo que fosse de um jeito que doesse." Ricardo passou a mão pelos cabelos. O silêncio pesava. Mas antes que ele dissesse algo, Tiago se aproximou. "Pai, a gente pode ficar com ela?" Ricardo abaixou-se de novo, abraçando o filho. "Ela já ficou com a gente esse tempo todo, né?" Tiago assentiu. Então, Ricardo olhou para Marina. Seu tom ainda era incerto, mas havia algo novo em sua voz. Respeito. "Eu não sei o que isso muda, mas sei que esse menino ama você de um jeito que eu nunca vi ele amar ninguém." Marina finalmente chorou. Não por tristeza, mas porque pela primeira vez em anos, ela ouviu o que precisava. O salão voltou aos poucos à vida. As pessoas falavam em sussurros, mas nada mais importava. Ali, no meio da festa mais fria da cidade, 3 pessoas começavam a construir algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Uma verdade sem vergonha. Uma família que o papel nunca reconheceu, mas que o amor nunca deixou de chamar assim. O salão nunca esteve tão silencioso. Mesmo com mais de 100 convidados, nenhuma palavra foi dita. As luzes, que antes piscavam em tons coloridos, agora pareciam frias, imóveis. A música cessou, sem que ninguém percebesse. Marina ainda estava ali, ao lado da escada, com Tiago apertando sua mão pequena contra os dedos trêmulos dela. Ricardo, de pé, a observava. Não como patrão, não como bilionário, mas como homem que, de repente, via sua história ganhar uma nova camada, inesperada, dolorosa e real. Foi Tiago quem quebrou o silêncio. "Ela é minha mãe. Não importa o que vocês acham." "Eu sei." Eu senti. Aquelas palavras ecoaram com uma força que nenhuma taça de cristal poderia abafar. Sônia, ainda segurando o celular, sussurrou para uma amiga. "Isso vai virar fofoca de revista, com certeza." Ricardo ouviu, respirou fundo e se virou para a mulher. "Se você veio aqui para se alimentar da dor dos outros, pode se retirar." Foi seco, direto e definitivo. Sônia empalideceu. Tentou sorrir. Mas o salão já não era mais dela. Ela pegou a bolsa devagar e foi em direção à porta, o salto tocando o chão como um martelo de julgamento. Pela primeira vez em anos, não era ela quem ditava o que era aceitável. Ricardo se voltou para os convidados. "Eu sei que essa não era a festa que esperavam, nem eu. Mas algumas verdades, por mais difíceis que sejam, merecem ser ditas." Pausa. Olhou para Marina. "Essa mulher aqui não é só a babá, não é só uma funcionária. Ela é a mulher que criou meu filho quando eu não sabia como. Que ficou nas noites de febre, que fez lanche na madrugada, que ensinou ele a ter coragem. E hoje, ele retribuiu." Os olhos de Marina se encheram d'água, mas ela não chorou. Não ali. Não ainda. "Talvez eu tenha sido cego. Talvez eu tenha visto tudo isso e fingido que era apenas obrigação. Mas agora eu sei, isso é amor, e ninguém aqui tem o direito de desrespeitar isso." Aplausos tímidos começaram a surgir. Primeiro de uma mulher perto da escada, depois de um homem mais velho, próximo ao buffet. E em segundos, o salão inteiro aplaudia.
Não era um aplauso protocolar, era algo mais, um reconhecimento que atravessava convenções. Tiago puxou Marina até o centro do salão. Agora você pode soprar as velhinhas comigo. Ela tentou recusar com um gesto sutil, mas ele insistiu. Por favor, agora eu quero que todo mundo saiba que você é minha mãe. Ricardo assentiu. E pela primeira vez, Marina sentiu que podia estar ali, de verdade, sem pedir desculpas por existir. Caminharam até o bolo. O grande, o sofisticado, com jatos de fumaça e confeitos importados. Mas Tiago segurava o desenho com uma das mãos e o colocou bem na frente do bolo, como se dissesse, isso é o que importa. As velhinhas foram acesas, e os dois, mãe e filho, sopraram juntos. O salão explodiu em palmas, fotos foram tiradas, mas Marina não via nada disso. Ela só via Tiago sorrindo. E pela primeira vez, não era de longe. Mais tarde, já com o salão mais vazio, Marina sentou-se na varanda dos fundos com uma xícara de chá que uma das cozinheiras preparou. Tiago dormia no colo dela, exausto de emoção. Ricardo apareceu em silêncio. Não tenho as palavras certas, disse ele, sentando-se ao lado. Marina sorriu. Nem eu. Ele olhou para o filho nos braços dela. Você não sabe o quanto eu tentei ser pai. Mas ele sempre buscava em você o que eu não sabia dar. Você deu o que podia, Marina respondeu. E isso já foi muito. Silêncio, mas não o silêncio desconfortável. Era outro, um silêncio de compreensão. E agora? Ele perguntou. Ela olhou para Tiago. A gente deixa o amor guiar. O resto, a gente aprende junto. Ricardo assentiu. Pela primeira vez, seus olhos estavam molhados. E ali, sob o céu escuro e o som distante do último convidado indo embora, 3 vidas quebradas encontravam uma nova forma de se encaixar. Não era perfeito, mas era verdadeiro. Naquela noite, Marina não ganhou um título. Não teve seu nome publicado em colunas sociais. Não virou dona da mansão. Mas ganhou algo que há 7 anos acreditava ter perdido para sempre. A chance de ser mãe. Não só no coração, mas diante do mundo. Na manhã seguinte, a mansão estava silenciosa. Os balões murchavam lentamente pelo chão. Os guardanapos de linho ainda guardavam farelos dourados, e os funcionários desmontavam as estruturas do que havia sido uma festa inesquecível, mas não pelos motivos esperados. Marina desceu as escadas com passos leves, sem uniforme, sem pressa, sem medo. Usava uma roupa simples, como sempre, mas havia algo diferente nela. Talvez fosse o modo como erguia os olhos, ou como não pedia mais desculpas por existir. Entrou na cozinha ensolarada e, pela primeira vez em anos, não tinha tarefa a cumprir. Não havia louça, nem lista de compras, nem comando de superiores. Ela apenas estava ali, respirando. Tiago apareceu logo depois, de pijama, cabelo bagunçado, carregando o desenho ainda amassado nas mãos. Você vai embora? Ele perguntou com a voz pequena. Marina se abaixou até ficar na altura dos olhos dele. Você quer que eu vá embora? Tiago balançou a cabeça rapidamente, quase assustado. Não, nunca mais. Ela sorriu e o abraçou com força. Era como se o passado ainda estivesse tentando puxá-la de volta, mas dessa vez o amor tinha mais força. Do outro lado da casa, Ricardo conversava ao telefone, cancelava reuniões, mudava a agenda. A vida dele também não seria mais a mesma. Naquela tarde, sentaram os 3 no jardim. O mesmo jardim que Marina costumava observar da janela da lavanderia enquanto esperava o arroz cozinhar. Agora ela estava ali, no centro. Tiago corria descalço pela grama, rindo, voltando para o colo dela de tempos em tempos, como se quisesse garantir que ela não iria desaparecer de novo. Ricardo os observava, em silêncio, pensativo. Não como um executivo calculando riscos, mas como um homem tentando entender como a vida, às vezes, dá voltas que nenhum planejamento consegue prever. Marina não fazia planos. Ainda não sabia se teria um nome no papel. Ainda não sabia
se seria chamada de mãe no registro escolar. Mas sabia que Tiago a havia escolhido e que, por mais que o mundo dissesse o contrário, aquela escolha mudava tudo, porque ser mãe não é um carimbo, é uma presença, é o braço que embala no escuro, é o ouvido que escuta o silêncio, é a coragem de amar sem ser vista, e às vezes é o milagre de ser vista de volta. Marina nunca pediu reconhecimento, ela só queria amar. Mas quando Tiago subiu naquela cadeira, no meio de tantos rostos vazios, e gritou que ela era sua mãe, o mundo parou. E ela soube. O amor que é real, cedo ou tarde, encontra uma forma de ser ouvido. Talvez você também tenha tido alguém como a Marina na sua vida. Alguém que te amou no silêncio, sem receber crédito, sem aparecer nas fotos. Pode ter sido uma tia, um avô, uma madrasta, um vizinho, uma professora. Alguém que esteve ali, firme, sem nunca dizer, olha o que eu faço por você. Ou talvez você tenha sido essa pessoa para alguém. Se for o caso, saiba, esse amor muda o mundo, mesmo quando ninguém vê. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa o seu like. Ele mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar contando histórias como essa. E me conta aqui nos comentários, você já teve uma Marina na sua vida? Ou já foi essa pessoa silenciosa por alguém? Eu leio tudo com carinho e sempre respondo quem tira um tempinho para compartilhar. Se você acredita no poder das histórias que tocam o coração, se inscreve no canal. Estamos só começando e cada nova inscrição me dá forças para continuar. E não sai ainda. Escolhe uma das duas histórias que deixei aqui na tela para você. Te encontro no próximo vídeo.